Nossa, que vontade de não fazer nada, de ficar ali quietinha, sentada de perninhas para o ar, no meu sofá, ou melhor, deitada de pernas para o ar. É. Quem é que nunca passou por isso? Todos nós passamos por isso. Mas sabe, gente, a coisa mais grave de tudo isso é nós não ouvirmos essa nossa vozinha. A gente não dá valor a isso. Eu confesso para vocês que eu sou uma que estou sempre correndo, correndo com a vida e nunca quero parar. Quero estar sempre mostrando produtividade, produtividade, produtividade. Mas isso não é legal. Olha, essa coisa, essa vozinha que está falando pra gente para, ela tem um sentido. Por exemplo, o que acontece nos dias de hoje? A nossa sociedade nos coloca o tempo todo correndo, correndo para poder trabalhar, para poder mostrar produção, para mostrar tanta coisa, que somos guerreiros fortes. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, você chega num trabalho seu, o que acontece logo? Eles dizem para você, esquece todos esses problemas ficam em casa. Aqui você é uma outra pessoa. Até um certo ponto tem sentido isso. Por exemplo, vamos dar exemplo de um médico. Ele está ali para salvar vidas. Ele não pode estar concentrado nos problemas pessoais dele, senão ele não vai salvar vidas. Você não vai desempenhar sua função. Um motorista que ele está dirigindo um ônibus, se ele começar a pensar em problemas, vai acontecer um acidente, ele tem que estar concentrado ali naquilo que ele está fazendo. É importante o momento presente, a concentração. Porém, quando você o tempo todo tem que fazer isso e pôr sempre uma máscara para aquilo que você está passando, para você vivenciar uma outra situação, isso pode trazer, com o passar do tempo, consequências graves na sua vida. Não somente isso, você o tempo todo você mostra alguma coisa. Você mostra aquilo às vezes que nem você quer ser. Tenta ser forte, carregando forças, carregando o peso, carregando responsabilidades. Mas aquilo tudo vem como uma sombra. Te acompanha como uma sombra. Sabe a sombra que quando vem a luz, vocês estão vendo ali, olha no vídeo a planta, estão vendo a plantinha? Tá vendo que tem um reflexo dela lá atrás no vídeo? A luz, porque hoje está um dia maravilhoso de sol. A luz do sol batendo nessa planta vem a sombra dela. Assim somos nós. Quando nós estamos tentando ser uma outra coisa que nós não somos, ou dar conta de coisas que a gente nem está aguentando mais, querendo ou não, vai vir sempre aquela sombra por trás de nós falando: vai, basta, para, dá uma paradinha, dá uma descansada. Ô, gente, o silêncio, a parada para reflexão, pensar na nossa própria vida, nas nossas ações e sobre nós mesmos é importante. A própria natureza nos ensina isso. Vocês já pararam para pensar nas estações do ano como são? Nós temos primavera, verão, outono e inverno. O que acontece na primavera? Na primavera, vai acontecer que as folhas vão estar mais verdinhas, irão surgir as flores e vai começar os pequenos frutos. Esses frutos vão crescendo e depois, quando chega no verão, esses frutos irão amadurecer e você vai poder colher esses frutos. Porém, depois disso, vai chegar o outono. No outono, as folhas caem. E depois no inverno? No inverno, as folhas, aos poucos, depois do inverno, elas vão começar a aparecer no final do inverno para lá para o princípio da primavera. Vocês observaram que a própria natureza, ela tem um período dela de inverno, de repouso, de volta para si mesma, para ela conseguir criar coisas maravilhosas? As próprias estações do ano dizem isso, que tem a estação do repouso, da volta para si mesmo, para poder produzir frutos e serem colhidos no verão, no grande verão da Terra, do planeta. Mas a nossa vida também tem que ter muito desse verão, de momentos lindos, maravilhosos e felizes. Mas esses momentos, eles
se realizam mesmo quando nós conseguimos parar e voltarmos para nós mesmos. E a vida de hoje nos leva a assumir responsabilidades até mais do que a gente mesmo. A vida de hoje, o mundo de hoje moderno, nos leva a correr o tempo todo sem parar para pensar. Mas, gente, o silêncio grita. A voz do silêncio, ele grita. O silêncio, ele é necessário. Ele é necessário para uma reflexão sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós estamos fazendo, sobre o modo em que nós estamos vivendo, para sermos nós mesmos. E esse momento de silêncio, de pausa que nós precisamos dar para a nossa vida, é o momento do casulo. Sabe o casulo? A borboleta, a gente conhece a metáfora da borboleta, né? Que ela, para se tornar borboleta, ela primeiro vai passar pelo casulo, que seria aquele inverno, aquela escuridão, o silêncio da borboleta. Ali, depois que ela passou pelo casulo, ela vai se transformar em uma borboleta linda e maravilhosa. Então, quando você tiver aquela vontade de deitar no sofá, esquecer de tudo, ouve essa sua voz. Não vai só correndo, 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 não, porque talvez é aqui no seu inconsciente, lá dentro da sua mente, lá dentro da sua alma, dentro de você mesmo, que tem essa vozinha falando, dai uma parada, vai, faz uma reflexão, pensa naquilo que você está fazendo, esse é o caminho certo, essa estrada correta, é isso mesmo? Você tem que carregar mesmo o mundo nas costas, você mesmo tem que dar conta de tudo? Talvez você poderia estar dividindo responsabilidades, talvez você poderia estar descansando um pouquinho naquele dia, mas você quer produzir sempre mais e mais e mais. É o mal da nossa sociedade de hoje. E parece que descansar é quase uma coisa proibida. Ô, gente, eu confesso que eu tive grande dificuldade com essa questão de descansar desde criança. Mas eu achava um orgulho, sabe? Porque eu achava aquilo muito bonito em mim. Mas depois eu fui parar para pensar e vejo que não bem é assim. Porque desde criança eu via a minha mãe descansar no sofá, que ela é uma mulher que levantava cedo para dar conta das obrigações de casa, para fazer tudo. Ela plantava horta. Então ela acordava muito cedo, 5 horas da manhã, ela já ia para o quintal, molhava as plantas. E na nossa casa a gente sempre comia a verdura que foi produzida na nossa casa. Depois ela molhava as plantas, ela ia colher as verduras. 9 da manhã ela já estava começando a preparar o almoço e 11 horas em ponto o almoço estava pronto na minha casa. Então, assim, lógico, obviamente a minha mãe já estava cansada, né? Quando chegava 1 hora da tarde, ela deitava um pouquinho na cama e ia dormir, porque ela acordava muito cedo. Mas, gente, eu confesso para vocês que me dava uma agonia. Eu era criança, hein? Eu era criança, eu sentia uma agonia dentro de mim. Eu perguntava, por que minha mãe está parada? Por que ela está deitada? Por quê? Que isso? Eu não aceitava isso. Eu acho que não aceitava muito o fato de uma pessoa descansar. E, infelizmente, até hoje é uma luta para mim mesma, comigo mesma. Então, esse vídeo eu tô fazendo aqui, fazendo essa reflexão, mas é uma reflexão que eu faço para mim mesma. Hoje, refletindo, eu vejo a importância do descanso. Eu vejo a importância de dar uma parada, né? Assim, mas eu já fiz muitos momentos, né, de reflexão, de meditação, principalmente quando eu era mais jovem, participava de grupos de retiro. E quando eu ia para um retiro espiritual, aquilo ali eu voltava como uma nova pessoa, uma nova criatura, forte para enfrentar o dia a dia. Então, isso é muito importante, aquela parada para uma pausa, um silêncio para nós mesmos ouvirmos a voz da nossa alma, porque o silêncio grita, ele grita e é no silêncio que nós encontramos uma resposta para tudo aquilo que a gente não sabe. Então,
um conselho. Para, ouve aquela voz que diz para você, para, silêncio, reflete, calma, stop. Ouça a voz do silêncio.